Igreja, vamos estudar nesta manhã o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 1, versículos 8 a 19. Na semana passada demos início ao estudo deste livro tão precioso, que traz insights de vida, entendimentos profundos, e ainda estamos no primeiro capítulo, que de uma certa forma ainda é introdutório no livro, mas já começa hoje a trazer talvez ensinos práticos mais concretos para a vida a partir das situações que ele explora nesse texto. Então eu peço a você que acompanhe comigo a leitura de forma bastante atenta dos versículos 8 até o versículo 19 de Provérbios capítulo 1. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes, traguemo-los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda a sorte de bens preciosos, e encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponha a caminho com eles. Guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso. E este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua santa instrução, registrada dentro dessa sabedoria de Salomão para nós, para a igreja do Senhor. Fala, Senhor, usa essa palavra para nos levar a Cristo e nele possamos enxergar a verdadeira sabedoria e o caminho de vida, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há quem tenha paciência para assistir filme de terror. Não é o meu caso. Não apenas por medo, você poderia achar que eu sou medroso, mas não é isso. É porque tem uma coisa em filme de terror que eu não dou conta, meus irmãos. Eu simplesmente não dou conta. E é em todo filme de terror, ou geralmente em alguns filmes de suspense, que é quando um personagem, geralmente ali o líder do grupo, ou alguém um pouquinho mais corajoso, mais heróico, decide que ele vai explorar autonomamente uma casa ou um cômodo mal assombrado que ninguém mandou ele ir lá. Já percebeu? Ninguém mandou, mas ele vai. E lá vai ele. Você sabe exatamente que cena que eu estou descrevendo. A trilha sonora fica tensa, né? A câmera fica tremida, né? Vai para a mão. E você já sabe que vai acontecer alguma coisa errada. Você está lá sentado, o espectador, e você se torna o analista mais frustrado de todos. Você começa a conversar com a tela de cinema, né? Você fala assim, o que você está fazendo aí? Você sabe que vai dar, rapaz, o monstro está no cômodo logo do lado, o fantasma, e alguém fala para esse homem cair fora enquanto é tempo. Não é o que acontece frequentemente? E ninguém avisa ele, não cai fora enquanto é tempo, a tela fica vermelha, próxima cena, né? É assim que acontece. Meus irmãos, é regra universal que quando alguém manda você pular fora, você faz o quê? Pula fora. Você não fica ali tentando ver no que vai dar. Mas há tantas pessoas nesse mundo, meus irmãos, que não somente ignoram o perigo, como caminham rumo a ele decididamente, ativamente, como se fossem magneticamente atraídos por algo que os seduz no perigo, algo que parece tão bom. E isso, meus irmãos, acontece o tempo inteiro, nas ofertas desse mundo, nas tentações deste mundo, nas sugestões de Satanás e nas inclinações da nossa carne.
Coisas que nos parecem tão prazerosas à primeira vista, mas escondem ameaças reais à nossa vida. E a palavra de Deus hoje, nesse texto de Provérbios, traz um alerta divino de um Deus que diz: que você está fazendo aí? Cai fora! Quem mandou você entrar nesse caminho? Meus irmãos, Deus não está falando isso apenas com os leitores originais, mas está falando isso conosco nessa manhã, nos ensinando os seus alertas, nos preparando para não sermos tolos e para darmos ouvidos à boa sabedoria do nosso Pai Celestial, que não deseja que a nossa vida seja um filme de terror, mas sim um filme de paz, de alegria, de bondade, de benignidade, de amor, mansidão e domínio próprio. Meus irmãos, esse texto traz 3 áreas muito bem escritas, a cena dessa história que se desenrola, para que eu e você possamos compreender. Eu vi aqui nesse texto 3 cons, conselho, convite e condenação. Meu primeiro ponto é conselho, o benefício do conselho paternal. O segundo é um convite, o perigo desse convite à violência, à ganância. E o terceiro é a condenação, o fim dos gananciosos. Primeiro vamos ver o conselho, esse benefício da instrução paternal. Olha os versículos 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O sábio abre essa sessão chamando o ouvinte de filho meu. Provavelmente, aqui a gente não sabe exatamente que filho é esse, mas talvez o filho do próprio Salomão, ou o filho deste sábio, não estudantes ou discípulos de um mestre distante, mas alguém que está dentro do círculo familiar. E isso fica fácil de entender por causa da referência da mãe aqui. Gente, uma das figuras mais centrais nesse gênero de sabedoria, nesse gênero sapiencial, é a figura da família. Você vai perceber que no livro de Provérbios a família aparece o tempo inteiro, dentro da qual pai e mãe são chamados para assumir uma função de instruir os seus filhos no caminho correto. Vários textos de Provérbios têm essa estrutura, essa forma, no qual os pais são convocados a ensinar. Tanto que essa palavra ensino que aparece aqui, esse ensinar, é a palavra hebraica Torá. Já ouviu essa palavra antes? A palavra Torá, antes de você pensar no Pentateuco, pensar em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, mas essa palavra significa direção. É uma alusão de que a lei do Senhor, ensinada pelos pais, é uma direção segura, é o GPS de Deus que direciona os caminhos dos filhos. É dela que emana verdadeira sabedoria. E isso aqui é um detalhe muito interessante das Escrituras, né? Porque literatura de sabedoria não é só Provérbios, não é só Eclesiastes, mas toda a lei do Senhor é sábia. Gênesis, isso é sabedoria. Levítico, isso é sabedoria. Os salmos são sabedoria. Os profetas são sabedoria. São caminhos que nos direcionam, e compete aos pais fornecer aos filhos essa lei. Tanto que quando Moisés começou a falar a segunda geração de israelitas, ali nas planícies de Moabe, no livro de Deuteronômio, quando ele traz aquele Shema, você lembra de Deuteronômio 6,4, quando ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é uma grande afirmação da lei de Deus, mas Moisés nesse texto esperava que isso fosse ensinado no contexto da família, Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Você percebe? A vida da família deve ser uma inculcação da Torá, da lei de Deus. Ontem eu estava pregando à tarde num evento, falando sobre o jovem presbiteriano e a sua confessionalidade. E aí terminei uma das 3 palestras que eu dei ontem à tarde, e um jovem veio perguntar assim para mim: pastor, eu estou precisando de livros para ajudar a criar meus filhos nos caminhos do Senhor. Eu falei: que coisa boa, um jovem pensando nisso. Eu falei: quantos filhos você tem? Ele falou: não, nenhum, minha esposa está grávida, vai nascer, eu já quero saber como é que faz esse negócio.
Eu achei aquilo tão interessante, e aí eu comecei a conversar com ele, ele perguntou assim, pastor, você tem filhos? Eu falei, eu tenho uma filha. Ele falou assim, é fácil ensinar os caminhos do Senhor? Eu falei, meu irmão, pergunta mais fácil, vamos falar de escatologia apocalíptica. Porque, meus irmãos, esse é um labor, minha filha Melissa, que é uma filha da aliança, mas ela não tem naturalmente a lei do Senhor inculcada na cabeça dela, e compete aos pais fazer esse trabalho diário, de abrir a boquinha dela e fornecer esse mingau do Espírito Santo, para ver se ela entende, para ver se ela reconhece, para ver se ela passa a amar o Senhor. Veja que nesse texto, isso não é uma prática meramente casual, informal, isso é uma responsabilidade dos pais, compete aos pais fazerem isso, e os filhos também têm uma responsabilidade. O que compete a eles? Ouvir, dar ouvidos. Ouça, filho meu, ouça. O filho não deve desprezar, não deve fazer pouco caso, como muitas vezes é típico dos filhos, é típico das crianças. Ai, que chato, lá vem o papai, lá vem a mamãe de novo com essa ladainha, de novo o que eu tenho que fazer? Sim, crianças precisam dessa repetição, desse evangelho martelado, batido, evangelho batido, precisa disso, meus irmãos. O texto diz que nós não devemos considerar essas coisas como uma encheção de paciência gratuita, mas como conselho do Senhor, e veja que há um benefício nisso. Olha o que o versículo 9 mostra, ele diz, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. Gente, esse versículo é muito precioso no livro de Provérbios. Ele diz que essa instrução paternal será uma coroa na cabeça, e um colar que trarão beleza a uma pessoa. Não é interessante isso? É como se o texto estivesse falando, nenhuma joia material, nenhuma maquiagem externa pode embelezar tanto como o conselho de pai e mãe bem dado e bem abraçado. Tem muita gente aí que se maqueia, né? Faz o cabelo, aquele negócio todo. Eu mesmo cortei o cabelo essa semana. Gente, essas coisas externas são incomparáveis diante do embelezamento que a lei do Senhor faz no coração de uma criança, faz no coração de um filho, faz no coração de todo aquele que atenta para a lei do Senhor. Por isso, meus irmãos, que os pais têm que compartilhar essas pérolas da verdade de Deus, têm que compartilhar. É isso que faz os filhos verdadeiramente serem cheios de dignidade, cheios de honra, cheios de orgulho, porque são coisas formativas do caráter humano e duradouras a longo prazo. Tem muito pai que fala assim, poxa, onde é que foi que eu errei? Eu dei tudo para o meu filho, eu dei escola, dei videogame, dei as coisas que ele queria, dei sorvete, Aí você pergunta, você deu a pérola de Deus? Você deu a pérola do Senhor, as joias do Senhor ao seu filho? David Wilkerson, um pastor, diz o seguinte: cada palavra e ação de um pai ou de uma mãe na palavra do Senhor é uma fibra tecida no caráter da criança, o que acaba determinando como essa criança se encaixará no tecido da sociedade. Quais são as fibras do tecido da criança para se encaixar no tecido da sociedade? E filhos também devem ser ativos, isso é mandamento do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículos 1 a 3. Veja, isso não se aplica somente a pais biológicos, tá? Pais espirituais também. Talvez muitos dos nossos jovens e filhos aqui na igreja possam dizer, poxa, mas os meus pais não são crentes. Tudo bem, você tem um monte de outros pais aqui que servem para te ajudar. Cola na sabedoria deles, segue com eles. E vou falar até uma coisa mais interessante. O 5º mandamento se aplica também para pais ímpios. Você também deve suportar e ouvir os conselhos legítimos dados por pais, mesmo quando não são crentes.
Lembre-se disso. Inclusive, o nosso catecismo diz que você deve, inclusive, imitar as virtudes e as habilidades deles, porque há graça do Senhor sobre a autoridade deles também, para te formar, para te capacitar. Não despreze os seus pais. Esse era o primeiro ponto. Mas, meus irmãos, a partir desse conselho benéfico, agora o salmista, ou o sábio aqui, eu ia falar o apóstolo Paulo, ainda não, tá? Mas o sábio deseja mostrar que isso é um alerta contra um convite. Esse é o nosso segundo ponto. Existe um convite à violência e à ganância. Essa instrução do pai passa a ser um alerta contra uma sedução muito ativa. Veja o que ele diz no versículo 10: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. A cena aqui é interessante. A partir do versículo 10 até o 14, parece haver uma pressão dos amigos, dos colegas, para que este jovem faça algo terrível, faça alguma coisa em grupo, que já está sendo antevista pelo pai. Ele sabe, ele conhece os caminhos da vida, ele sabe do que está falando, e está acendendo um sinal vermelho. É um convite para que ele pratique a violência contra os inocentes. Veja o que ele diz no versículo 11: se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivo os inocentes. Você já viu esse tipo de coisa antes? Eu lembro quando eu era da escola, e sempre tinha um, né, que falava, vamos sair para aprontar. O convite parece esse, né? Vamos fazer besteira. Vamos, nesse caso aqui, vamos armar emboscadas para nos divertir. E nesse caso, meus irmãos, é para fazer mal às pessoas, mesmo sem motivo, mesmo que elas não mereçam. E o texto deixa bem claro que é mais do que fazer mal. O versículo 12, veja o que ele diz: traguemo-los vivos, vamos engolir essas pessoas como o abismo, e inteiros como os que descem à cova. Gente, é intento de assassinato. É isso que eles desejam fazer. A gente quer ver esse povo morrer. A gente vai engolir eles como a sepultura. Meus irmãos, perceba a presença da violência no coração de muitos jovens. É muito comum a gente ouvir na nossa sociedade hoje, que é tão influenciada por psicólogos, doutores em várias áreas, as pessoas falarem que quando os jovens, você já deve ter ouvido isso antes, quando os jovens se envolvem no mundo das gangues, é porque eles foram influenciados por uma criação precária, porque eles estavam num ambiente social hostil, seja em casa, ou seja nas ruas, onde eles se viam diante da violência constante e traumática, que os influenciou por esse caminho. E aí a gente põe a culpa então na sociedade, a gente põe a culpa no ambiente. Mas o texto está denunciando algo mais profundo no coração humano do que apenas a influência do contexto. Ele diz que há uma inclinação em nós para o mal, e isso é fruto direto do pecado, essa inclinação para a violência. Talvez você se lembre ainda, no início de todas as coisas, nos primeiros capítulos de Gênesis, quando, após o pecado de Adão, após o pecado de Adão e Eva contra Deus, os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, já se veem envolvidos em cenas de assassinato. Passados algumas poucas genealogias, quando você chega no capítulo 6, Deus decide cancelar a criação e começar tudo de novo, porque em Gênesis 6:11 ele diz que a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Era esse o estilo de vida daquelas pessoas que ficaram ali do lado de fora da arca de Noé. Meus irmãos, não se enganem. Mesmo entre os jovens que nos parecem bem criados, boa família, boas escolas, ainda há um pendor para se fazer aquilo que é reprovável, porque o pecado adora justificar atos injustificáveis. Eu não consigo me esquecer, talvez seja a melhor ilustração para esse ponto. 1997, o índio Galdino dormia numa parada de ônibus na W3 Sul, quando 5 jovens de classe média alta
passam e veem um índio dormindo, e eles têm uma ideia maravilhosa. Vamos fazer o seguinte, vamos no posto de gasolina, vamos comprar 2 litros de combustível, e enquanto esse índio, que era um líder do movimento indígena, dormia, eles foram lá e despejaram gasolina sobre ele, tacaram fogo e fugiram. E quando eles foram julgados em 2001, quando eles compareceram perante as autoridades e perguntaram para eles por que eles fizeram aquilo, eles falaram: mas era só uma brincadeira, a gente só queria dar um susto nele para ver se ele saía correndo atrás da gente. E um deles teve coragem de dizer uma verdade ainda mais grave: a gente só fez isso porque a gente achava que ele era um mendigo e não um índio. Esse é o coração do homem. Esse é o coração. Meus irmãos, o pecado se traveste de coisa boa. Seja pela adrenalina que uma situação perigosa oferece, seja pelo prazer na desobediência, de testar os limites da lei, seja pela pressão de um grupo e a necessidade de se afirmar perante os amigos para não parecer que você é um amarelão, que você é um frouxo, e para você conseguir fazer parte da patota, da panela. Tudo isso parece muito sedutor. E nesse caso, nesse texto, a sedução aqui é movida por uma ganância. Existe uma promessa de que eles vão ganhar alguma coisa. Basicamente o pensamento é, depois que a gente dá uma surra nas pessoas, olha o versículo 13: acharemos toda sorte de bens preciosos e encheremos de despojos a nossa casa. Percebe? A gente bate neles, e aí a gente vai pegar tudo o que a gente puder e levar para casa. Venha com a gente, isso é que é diversão. E mais, a gente vai repartir tudo bonitinho entre a gente. Olha o versículo 14: lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Meus irmãos, a ganância, a possibilidade de fazer um dinheiro fácil, de extrair algo para si, esse é o pecado que conduz toda a criminalidade aqui e leva a uma crueldade impensável. E meus irmãos, antes que nós pensemos que essa é uma palavra direcionada apenas aos jovens com inclinações violentas, talvez alguns pais estejam pensando aqui, como eu falei semana passada: isso mesmo, pastor, prega para esses jovens violentos, que ficam jogando Call of Duty o dia inteiro, videogame, tá? De tiro. Não é disso que o texto está falando. O texto está mostrando um princípio maior, meus irmãos. O que ele está usando o jovem aqui para mostrar que uma pessoa tola fica deslumbrada com as perspectivas de adquirir riqueza facilmente e ser rapidamente gratificada por algo imediato, mas que é uma promessa que vai traí-la. Os desvios éticos normalmente são assim, né? Eles começam assim: há algo que é cobiçado pelo coração da pessoa, e aí ela começa a cortar certos caminhos, praticar atos imorais, supostamente justificados pelo objetivo final, depois da linha de chegada. Coisa de Nicolau Maquiavel, né? Meus irmãos, apenas para fazer um parênteses, não é que o sábio está dizendo aqui que o dinheiro é mau e que as riquezas são más em si. Não, inclusive o livro de Provérbios vai estimular bastante a geração de riquezas, desde que de forma lícita, de forma legítima. A ganância é a subversão do sistema de Deus de se obter riquezas e que leva à quebra de vários mandamentos da lei do Senhor, não é? Um deles é o 9º mandamento: não cobiçarás as coisas do teu próximo. Quando a gente começa a cobiçar as coisas do nosso próximo, na rua, aquilo que a gente vê, é o que leva a gente a quebrar o 6º mandamento: não matarás para pegar as coisas do seu próximo. E o Senhor Jesus Cristo recapturou essas ideias no Sermão do Monte, quando Ele mostrou que esse é o problema do nosso coração. O pecado é desesperadamente, o nosso coração é desesperadamente corrupto. E meus irmãos, quando a gente é Maria, vai com as outras e se recusa a ouvir a verdade, e deixa os nossos próprios apetites cobiçosos se tornarem os nossos mestres, o nosso fim pode ser muito difícil. É o que ele mostra agora no nosso último ponto. O nosso terceiro ponto é a condenação, o fim dos gananciosos. Os versículos 15 em diante,
Existe escapatória? Olha o que ele fala no versículo 15: filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. O pai volta à cena. Viu o que ele está falando? Filho meu, cai fora enquanto é tempo. Sai daí, o que você está fazendo aí? No versículo 10 ele disse: se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Não entra nessa sedução como se fosse uma coisa boa, não é boa. Meus irmãos, veja que esse é um pai que se preocupa em dizer algo. Ele não aprova a atitude que o menino está tendo como uma experiência positiva, como muito pai por aí, sabe, assumindo que o menino vai aprender sozinho na vida, ou que ele precisa passar por essas coisas para virar macho de verdade. Já viu o pai que fala isso? Ele tem que virar macho de verdade. Deixa ele arrumar umas brigas por aí mesmo. Deixa ele quebrar umas placas, pichar uns muros. A vida é assim mesmo. Não é assim não, meus irmãos. Isso é uma falsidade de Satanás implantada na cabeça das pessoas. Esse caminho não conduz à maturidade, não conduz à vida, ele conduz à morte. Olha o versículo 17: pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Ele contrasta a ação de um pássaro esperto com a tolice dos enganosos. O pássaro, está basicamente falando, o pássaro, quando ele vê o passarinheiro estendendo a rede, ele fala: armadilha, está aí, não é rede para eu dormir, é rede para eu morrer. E ele faz o quê? Ele voa para longe, ele olha e fala: eu vou cair fora daqui. Mas esses homens, quando eles procedem dessa forma, eles estão armando uma rede de morte para si mesmo. Eles estão emboscando o seu próprio sangue. É isso que acontece, meus irmãos. Aqueles que saqueiam mais os outros estão formando ainda mais seu caráter no caminho para o final. E tem aqui um dispositivo literário muito interessante nesse texto, porque quando ele diz assim, no versículo 19, tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui, ele está brincando aqui com as ideias no versículos 12 e 13, quando ele diz que uma pessoa vai descer à sepultura, ao abismo, o hebraico Sheol, o reino dos mortos. Ele está falando que esse tiro saiu pela culatra, ele mesmo está descendo ao reino dos mortos. Não só fisicamente, tá, meus irmãos, mas a vida dele passa a ser uma vida de morte. Meus irmãos, ser ganancioso, que parece ser uma das maiores virtudes sociais, é uma das armadilhas mais certeiras de Satanás. Começa quando ele planta a sugestão, lá no íntimo do seu ser, de que nós não podemos viver sem alguma posse, não podemos viver sem ter mais dinheiro, a gente precisa mais dinheiro do que a gente tem. Então esse desejo acende o seu fogo próprio, essa chama fica acesa e se torna uma obsessão que vai consumindo as pessoas, e elas vão definhando, elas foram enlaçadas pelo laço do passarinheiro. Sabe, a gente está falando do livro de provérbios, tem muito provérbio, né? Sabe aquele, mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Para o diabo é mais vale um crente na mão do que dois se santificando. É assim que funciona. O pecado, o mais atraente de todos, é o mais mortal. Como aquela viúva negra na rede esperando pela sua presa. Meus irmãos, essa é uma palavra importante para nós hoje. O Senhor está trazendo um alerta, Ele está acenando as mãos e dizendo: o que você está fazendo com a sua vida? Ouça a instrução, dê atenção ao caminho do Senhor. Estava nessa semana tendo a oportunidade de conversar com um jovem, e a conversa foi muito boa, e das várias coisas que a gente conversou, dos insights que a gente teve é que as pessoas não gostam muito de ouvir que elas estão erradas. Elas não gostam. Ninguém gosta de dizer que ela não deve, ninguém gosta de ouvir que ela não deve fazer alguma coisa que lhe parece boa. Poxa, mas é tão bom.
Quando eu sou ganancioso, eu estou melhorando na minha vida, eu estou me tornando valente, corajoso. Mas ela não consegue ver o precipício logo adiante. Tem muita gente, meus irmãos, que rejeita essas coisas, rejeita o bom conselho, porque acham que sabem mais. E o Senhor Jesus Cristo teve que pagar um preço por nós, para nos lembrar que a gente não sabe mais. O Senhor Jesus Cristo, para nos livrar da nossa própria violência, da nossa própria ganância, Ele teve que se tornar alvo da violência dos seus opositores. É tão interessante pensar isso. O Senhor Jesus Cristo, nesse texto aqui, Ele é tanto aquele que dá a boa sabedoria, mas Ele também é o inocente no caminho, que foi emboscado pelos romanos, pelos judeus e por todos os que rejeitam o seu nome. A diferença é que Ele se colocou nesse caminho voluntariamente. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 3, diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si. Sabe por que a Bíblia descreve a violência infligida contra o Senhor Jesus Cristo de forma tão gráfica? Sabe por que Isaías 53, sabe por que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, descrevem a morte de Jesus de maneira tão gráfica? Para que essa violência do pecado entorte o nosso estômago, para que tenhamos ojeriza contra esse caminho, para que corramos desse perigo, para que não soframos nas nossas vidas o que o próprio Senhor Jesus Cristo teve que sofrer na cruz do Calvário. Ele sofreu, Ele morreu pela violência das mãos dos homens, para nos livrar da violência. Meus irmãos, é assim que se resolve o pecado no coração do homem. Alguém tem que pagar o preço da violência. O Senhor Jesus Cristo se colocou na cruz voluntariamente para sofrer toda a ira, todo o peso da ira de Deus que era contra nós, mas Ele tomou sobre si a nossa maldição, se fazendo maldito na cruz, no madeiro, para que nós pudéssemos conhecer um caminho sem violência, o caminho da paz. A nossa violência não nos permitiria ver a Deus. A palavra de Deus nos diz no Sermão do Monte: buscai a paz, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Ele precisava nos dar a paz, e foi assim, meus irmãos, que nós fomos refeitos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus Cristo, eu não quero dar muito spoiler do livro de Provérbios, porque é spoiler demais, mas vou dar um. Ele é a sabedoria encarnada de Deus. E essa sabedoria de Deus que se colocou na cruz por nós, levou a nossa maldição, mas nos deu o que em lugar? A coroa na cabeça, colares belíssimos. Meus irmãos, aquele que é redimido por Jesus e ouve as palavras de Jesus, ele possui a dignidade de Jesus, ele possui a honra de Jesus, ele conhece os caminhos de vida e de alegria que Jesus conhece. Ele pode viver para a glória de Jesus. Meus irmãos, esse é o padrão das Escrituras o tempo inteiro. Quando Jesus se torna o nosso fim, não a nossa ganância, não a nossa violência, mas Jesus é o fim das nossas vidas, o centro da nossa adoração, a gente começa a ficar belo igual Jesus. Você que é meio feinho, acabado assim, você fica mais bonitinho. Eu também. Esse corte de cabelo não resolve nada, você sabe disso. Nós passamos a ser assim. Há uma beleza nova que surge em toda situação da vida, quando o caminho mau é posto de lado e quando Jesus entra com o caminho dele. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pedro, quando ele estava escrevendo para mulheres e homens casados, em 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 7. E ele abre falando da mulher submissa. E você quer ver esse padrão que eu acabei de falar? Ele diz assim lá em 1 Pedro 3, 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, joias de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Está vendo? Joias internas, que trazem verdadeira beleza para o sorriso, verdadeira beleza para o queixo erguido, digno.
e que olhe atentamente para o Senhor. Meus irmãos, é dessa sabedoria que Deus está convidando a mim e a você essa manhã, para a gente meter a mão nesse baú e pegar todo esse tesouro para nós. A sabedoria que nos livra da ganância. Meus irmãos, como nós precisamos nos livrar da ganância. Você pede a Deus sabedoria para reconhecer qualquer desejo ganancioso no seu coração? Sabe por quê, meus irmãos? Porque se a gente não pedir isso, esse desejo vai destruir a gente. Deus é quem ajuda a gente a superar a ganância, quando Ele substitui o céu, quando Ele substitui a ganância pelo céu nos nossos corações. Mateus 6, 19 a 21, Jesus disse: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Esse é o padrão da ganância e da violência. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, e onde o ladrão não escava nem rouba, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Deus tem que fazer um teletransporte de coração. Ele tem que pegar o seu coração e tirar desse caminho e botar num outro caminho. Meus irmãos, Deus quer nos ensinar nessa manhã a fazer boas escolhas, não com base em apelos chamativos, não com base em prazeres de curto alcance, mas tendo em vista os efeitos de longo alcance. E às vezes isso significa jovens e não jovens, jovens e jovelhos. Às vezes isso significa evitar pessoas que nos seduzem a atividades que sabemos que estão erradas. Meu irmão, não fica flertando, sai do caminho, pula fora, vai dar chabu. Essa é a versão atualizada desse texto, vai dar chabu. Eu e você não podemos ser amigáveis com o pecado e esperar que as nossas vidas não sejam afetadas. A palavra do Senhor diz isso no Salmo 11, versículo 5, o Senhor prova o justo e o ímpio, a sua alma odeia ao que ama a violência. Meus irmãos, nós não queremos desfrutar do ódio do Senhor. Nós não queremos que a nossa vida seja um filme de terror, em que você caminha gratuitamente para a boca do perigo, achando que está fazendo coisa boa. Do outro lado tem um Deus que diz: o que você está fazendo aí? Tem monstro no quarto do lado, cai fora! Ainda bem que o Senhor Jesus Cristo, diferente das pessoas do filme, Ele entrou no nosso filme, entrou na nossa história, falou: você não vai sair fora, eu te tiro fora, vem para cá, miserável. E Ele nos arranca. Filmes de terror muitas vezes tem final triste, filme de Jesus tem final feliz. Ele quer que você esteja alerta, obediente, em paz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a caminharmos na paz de Deus, para todo sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós queremos andar nos teus caminhos, queremos a tua sabedoria, queremos o desejo pelas coisas boas do reino, pelos tesouros e alegrias do Senhor, não pelo caminho da impiedade, Senhor. Senhor, sabemos que há uma estratégia de Satanás, muito prática e realista, de tentar desviar os eleitos, se possível enganar os eleitos, fazendo-os consumir a sua própria vida em pecado. Senhor, nesta manhã nós pedimos ao Senhor que nos livre de nós mesmos, nos livre dos nossos desejos, nos faça olhar para a cruz de Cristo e ver não somente a violência, mas ver a ressurreição de Cristo, a paz conquistada, o shalom de Deus, a bênção do Senhor por toda a eternidade, para que nós não sejamos o homem sanguinário e violento, mas o homem manso que o Senhor Jesus Cristo é. Ajuda-nos, Senhor, a desejar o Senhor. Ensina-nos a ouvir o bom conselho do nosso Pai Celestial nessa manhã, e que a sua Torá seja a nossa direção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor.